Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador. Aqui estamos para mais um programa Ágatos Brasil, cujo propósito é exatamente promover a busca do avivamento de conteúdo e não de forma, para as igrejas evangélicas do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. A mensagem desta manhã tem como título o seguinte: Objetivos da Igreja do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 2, do versículo 41 a 47, nós encontramos o seguinte: Então, os que aceitaram a palavra foram batizados naquele dia, agregaram-se, portanto, quase 3.000 almas. Na sequência, perseveraram na doutrina e na comunhão, no partir do pão, etc. Portanto, vamos meditar nesta manhã sobre objetivos da Igreja do Senhor Jesus. Sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, e nós somos os seus membros. O corpo tem uma cabeça, de onde saem todas as orientações, todos os comandos, para que os membros e órgãos funcionem adequadamente no objetivo que o corpo tem. No corpo humano não vemos os órgãos e os membros conspirando uns contra os outros. Sabemos disso. Nós temos vários variados membros, a cabeça também faz parte, até costuma-se dizer que o corpo humano é dividido em cabeça, tronco e membros, braços, mãos, pernas, pés, órgãos internos, todos eles trabalhando harmonicamente. Nenhum deles conspira um contra o outro. Quando, por necessidade, por uma patologia grave, existe um transplante, se faz um transplante de coração, de fígado, de rins, etc., tem que ser ministrado um medicamento para fragilizar o corpo, para que esse corpo não rejeite esse órgão que foi transplantado, porque ele é um corpo estranho. Mas no caso da igreja é diferente. Nós fomos feitos novas criaturas. Temos o Espírito Santo, temos o Espírito de Cristo. O comando é feito por Jesus Cristo, que habita em nós pelo seu Espírito. Portanto, não existe como nenhum membro da igreja, do corpo de Cristo, conspirar contra o outro, porque todos temos a mesma natureza. Nós temos, poderíamos dizer, a mesma fisiologia. Então, pelo contrário, no caso do corpo, eles cooperam compulsoriamente uns com os outros. Eles não entram em conflito, à exceção de órgãos transplantados que o corpo rejeita. Mas ele acaba não jogando fora, acaba não matando esse órgão por força do medicamento adequado que é usado. Observamos que assistem uns aos outros, cada órgão assiste um ao outro, produzem elementos para dinamizar os outros, como é o caso das glândulas, né? Das glândulas que produzem hormônios, elementos químicos, para fazer com que os outros órgãos trabalhem adequadamente, cumprindo todos eles o objetivo daquele corpo, que é viver, que é trabalhar, que é buscar a harmonia, que é buscar a felicidade. Assim deve ser também a igreja, queridos irmãos. Ela tem objetivos específicos. Os objetivos da igreja não são firmados por nós, os membros, não. Os objetivos da igreja foram traçados por Jesus Cristo, que disse que edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Consequentemente, a igreja precisa, para atuar no mundo, da mesma fisiologia dos nossos corpos. Ou seja, tem que funcionar da mesma maneira, cooperando órgãos e membros uns com os outros, sem conflitarem, sem que um mate o outro, sem que um prejudique ao outro, mas, pelo contrário, cada um se ajude mutuamente. Assim, queridos irmãos, vamos dividir esse sermão em alguns tópicos. Primeiro deles, a igreja existe para agregar. O que é que o texto que lemos disse? Naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Principalmente, e inicialmente, de maneira fundamental, a igreja existe para agregar,
para trazer pessoas, para fazer com que o corpo de Cristo aumente a cada dia. Naquele primeiro dia da Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, foram agregados cerca de 3.000 almas. É muita coisa. Será que hoje, no mundo inteiro, as igrejas agregam 3.000 almas? A soma de todas as igrejas, de todas as denominações, espalhadas por todo o mundo, elas juntas agregam cerca de 3.000 almas? Não sei, pode ser que sim, pode ser que mais, mas o ideal é que todas as igrejas agreguem diariamente novas criaturas, almas redimidas para a vida eterna. Aqui está um dos objetivos do trabalho evangelístico. O trabalho evangelístico, a pregação do evangelho, visa ao cumprimento do Ide de Jesus Cristo. E o Ide de Jesus Cristo foi ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O objetivo não é só pregar o evangelho, não é só anunciar a mensagem de salvação. O objetivo não é só fazer Jesus Cristo conhecido. Isso tem que ser feito. Caso contrário, as pessoas não se convertem. Caso contrário, as pessoas não experimentam a nova vida, não aceitam a Jesus e não aceitando a Jesus não alcançam a salvação. O objetivo é exatamente isso, alcançar a vida eterna, crerem em Jesus Cristo como Salvador, experimentarem a regeneração e a partir de então viver como nova criatura. Mas não só. Uma vez salvos, essas novas criaturas, essas pessoas que receberam a Jesus Cristo como Salvador, que obtiveram nesse momento, nessa experiência, obtiveram a vida eterna, alcançaram a vida eterna por terem se arrependido dos seus pecados e os tais tenham sido lavados pelo sangue de Cristo, essas novas criaturas precisam ser agregadas ao novo ambiente, ao corpo de Cristo. Precisam ser integradas ao corpo para que possam ser alimentadas, sustentadas, experimentarem o bom dessa fisiologia que é viver em Cristo. A razão é que as células, os órgãos, somente sobrevivem interagindo nos corpos. As células não têm como viver sem ser alimentadas. Nós temos células, o nosso corpo todo é constituído de células, que nos seus aglomerados constituem os órgãos, constituem os membros, mas eles sobrevivem como? Interagindo. Se não existir a cabeça e nela não estiver a boca, por onde entram os alimentos que nós mastigamos, deglutimos, ingerimos, são metabolizados no estômago, no esôfago e tudo mais, e daí para fora são lançados no sistema, essas células não recebendo essa alimentação, elas morrem, o corpo morre. Então precisamos estar interagindo nos corpos de maneira tal que possamos sobreviver. Os crentes não vivem fora da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem pensa, eu sou crente, aceitei Jesus Cristo como Salvador, mas não quero saber de igreja. É como se a minha mão direita, que é um membro, a minha perna, ou seja, quisessem viver fora do meu corpo, morreriam rapidamente, apodreceriam. Se você é crente, você só sobrevive, só prospera, só se desenvolve, só vive se estiver na igreja, porque ali você é alimentado. Dessa mesma maneira também os crentes. Os crentes têm que estar ligados à igreja, porque o púlpito da igreja é a sua fonte do sustento. A Bíblia é a despensa de onde são tirados os alimentos para serem espalhados sobre os salvos. Precisamos da igreja, ela é a razão e o meio da nossa vida. Então, não descuidemos desse trabalho de interação dos membros pelos laços do amor, pelo ensino. Existe também um segundo elemento que vamos considerar: produzir e dinamizar. A igreja existe também para produzir e dinamizar algo, que é a perseverança. A igreja existe para produzir e dinamizar a perseverança. Diz o texto:
e perseveraram na doutrina. Interessante, eles não só se converteram, só foram salvos, não só foram integrados, mas eles foram ensinados pelos discípulos que ali estavam, de onde saíram para serem os grandes apóstolos. Eles ensinaram como deveriam ser conduzidos e, consequentemente, a partir de então, eles perseveraram na doutrina, estiveram firmados na doutrina. Mas qual doutrina? A doutrina das Santas Escrituras. Tudo em que precisamos fluir depende da perseverança. Quem não é perseverante certamente será derrotado na vida. Muita gente se converte, levanta a mão, vai à frente, é batizado e depois desiste, volta para o mundo. E a partir daí é só derrota, 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 sem fim. Porque ele, não tendo sido sustentado, não pôde ser constituído uma pessoa, uma nova criatura para perseverar e, consequentemente, faliu. É por isso que você que se diz crente em Cristo, mas está fora da igreja, está passando pelos percalços que você está passando. Não é por outra coisa, é por isso. Aqui a questão é perseverar na doutrina. A doutrina da igreja é exatamente andar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Não é só crer nele para a salvação, mas levar a sua vida dentro daqueles parâmetros, dentro daquele corredor sacrossanto que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu. Porque isso é preciso para manter a funcionalidade do corpo, no caso da igreja. Eu estou na igreja desde 12 anos. Antes, eu fui batizado a 12 anos de idade. Pois bem, eu não fumo, não bebo. Eu não me corrompi, eu não me prostituí, eu não estraguei a minha vida. Portanto, estou muito bem na vida. Graças a Deus por tudo. Eu não posso reclamar de nada. Mas você vive reclamando do seu fracasso, da sua infelicidade, dependendo dos outros para sobreviver. Por quê? Porque você está fora da igreja, fora do Senhor Jesus Cristo, e não há nada que possa resolver o seu problema, a não ser voltar para o Senhor Jesus Cristo. Tá? Existe um terceiro ponto, que é a existência da igreja. Ela é para a comunhão vertical com Deus e a comunhão horizontal entre os irmãos, certo? Com os irmãos. Comunhão no partir do pão e nas orações, diz o texto que lemos. Havia comunhão dos crentes com Deus, orando. Naquela época era muito comum a prática do jejum, certo? E ainda existem muitas denominações, e por que não em todas, não há nenhum problema, certo? Comunhão com Deus na oração, na busca, no entendimento da palavra. E por força disso, por força dessa comunhão com Deus, a comunhão também se espalha entre os irmãos. Comunhão, meu querido irmão, minha querida irmã, é exatamente a interdependência entre um e outro. Você depende do seu irmão, da sua irmã, eles dependem de você, e como todos dependem entre si, todos conduzem para todos os alimentos que recebem do alto, os alimentos que recebem lá da fonte, que é o cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. É cooperação integral uns com os outros, para o bem de todos, não para a individualidade. Igreja não é um local onde as pessoas estão buscando isoladamente os seus interesses. Não, isso é empresa, isso é comércio, isso é política, isso é aquilo ou qualquer outra coisa que não deveria ser assim também. Todos deveriam estar cooperando para o bem de todos, porque aí todos se beneficiam. A igreja é isso. Mas quando na igreja onde eu sou de fulano, sou de Betano, eu estou aqui pelos meus interesses, estou cuidando, buscando o que quero, etc., a igreja falece, mas antes da igreja falecer, falecem os seus órgãos. Os crentes fracassam. A igreja não é lugar para individualidades. A igreja é lugar para a cooperação, para o impessoal, para o corporal, para a comunhão com Deus em Cristo. Isso é primordial, pois Cristo é a cabeça da igreja. É dele que vêm todos os comandos para o funcionamento harmônico da igreja.
A comunhão entre os irmãos é, queridos irmãos, em Cristo, a garantia de que a missão da igreja em todos os seus aspectos ocorrerá segundo a orientação da cabeça, segundo a orientação do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja também funciona como fórum de orações. O texto diz, nas orações. Fórum das orações. Nós falamos com Deus através das orações. Deus fala conosco através da sua palavra. Mas é interessante, meus queridos irmãos, que nas orações, com as quais e através das quais nós falamos com Deus, elas, quando corretamente encaminhadas, são produzidas e encaminhadas pelo Espírito Santo. A oração não é, portanto, apenas um ato isolado de pedir a Deus como se Deus tivesse alguma obrigação de nos atender. Não, ele não tem. Oração também não é aquela encheção de paciência do outro, ou seja, eu vou pedir, porque Deus tem que me ajudar. Não, ele não tem. Embora haja uma parábola sobre a questão do juiz iníquo, que se deve pedir, mas não esqueçam daquela parábola que a mulher que insistia com o juiz tinha razão. Precisava que lhe fosse feita justiça. Ela estava certa. O juiz era iníquo. Agora, quando nós oramos a Deus, nós temos que pedir aquilo que verdadeiramente necessitamos. Mas o nosso juiz, o nosso Deus, não é iníquo. Ele é correto, é santo, justo, bom. Ele ouve as nossas orações, não só por causa das nossas petições, mas por causa do seu caráter, por causa da sua essência, por causa da sua constituição, que é absoluta em amor. Ele é, sobretudo, em amor. Então, fórum de orações é o local onde, primeiramente, devemos orar. É o lugar onde tudo deve começar com as orações, deve continuar com a prática das orações, deve terminar com oração. Devemos cantar, que é o louvor a Deus. Devemos ler a Bíblia, a palavra do Senhor, ouvir as mensagens. Devemos sim ser alimentados, sustentados profundamente por Deus, mas precisamos orar, falar com Deus em espírito e em verdade. Mas não se esqueça, meu querido irmão, a verdadeira oração é produzida pelo Espírito Santo, não pelos seus interesses particulares. A oração não é só para ser praticada na igreja, eu sei, é para ser praticada em todos os lugares. Devemos orar em todo o tempo, claro que não é um ato formal de orar, mas um estado espiritual de constância. Mas a igreja, sim, tanto é que existe no mundo uma denominação, embora não se organize na forma de convenção muito séria, que começou lá na Inglaterra com o nome de Brothers, os irmãos, está espalhada no mundo inteiro e no Brasil com o nome de Casa de Oração. E o que diz a Bíblia? Jesus Cristo falando, a minha casa será chamada de casa de oração e não de covil de ladrões. Casa de oração. Toda a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que primar por esse título, seja ela batista, Assembleia de Deus, presbiteriana, congregacional, metodista, não importa a denominação, todas elas têm que se constituir e funcionar como efetivamente uma casa de oração. Nossas orações na igreja dão a oportunidade de divisão com os irmãos dos nossos problemas. Certo? E anelos também, e desejos também. Como todos os irmãos sabem de tudo dos outros, das suas necessidades, todos oramos uns pelos outros e esses pedidos chegam na presença do Senhor Deus, corroborados pela força do Espírito que em nós agita, atende e nos faz funcionar. A Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. 2 ou 3, ali estarei. Tiver 10, melhor. Tiver 20, melhor. Tiver 200, melhor ainda. Se tiver 300, 500, 1000 ou mais, mas todos eles sintonizados em torno do Espírito que nos une, com certeza Deus atende todas as orações dos seus filhos, porque Ele tem prazer em abençoá-los.
Na igreja deve existir bem mais do que uma união formal, mas uma união em espírito. O Espírito Santo nos deve nos unir. Não o interesse de exibir, de cantar, de tocar, de aparecer, de vestir-se bonito, de um cabelo penteado, etc. Acho tudo isso muito bom. Até uma boa apresentação nos cultos. Fisicamente, uma boa roupa, tudo bem. Mas ali é um local para orarmos, sermos alimentados e crescermos em Cristo. Nos cultos, o primaz, o principal é falar com Deus, é ouvir a Deus, é sermos educados por Deus. Portanto, queridos irmãos, valorizemos nossas igrejas, busquemos as igrejas. Quem está fora da igreja não está sendo alimentado, não está sendo sustentado, está tendo problemas de todos os tipos e acusando a Beltrano, a Cicrano, que esse não me ajuda, aquele não quer fazer nada, eu não tive sorte, eu realmente estou abandonado, Deus me abandonou. Deus não abandona os seus filhos, é você, filho de Deus. Irresponsável é que abandona Deus quando abandona a igreja e você responde pelas suas consequências, pelas suas atuações. Portanto, a igreja é o lugar para sermos abençoados, edificados e possamos progredir de uma vida feliz em serviço ao próprio Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua igreja, mas, por favor, meu amigo, para o seu bem, para o bem da própria igreja. Volte para ela, volte para Jesus. Largue as coisas erradas que você está fazendo. Volte para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, da sua fé. Que Deus nos abençoe. Amém.